E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa das ferramentas mais poderosas que a humanidade já criou, o método científico. É ele que basicamente transforma a nossa curiosidade em conhecimento de verdade, sabe? É o motor por trás das descobertas que mudam o nosso mundo. Vamos nessa? E para a gente começar, fica a pergunta: no meio de tanta informação, de tanto achismo, como é que a gente separa o que é só uma opinião do que é um fato comprovado? Pois é, a ciência tem um jeito de fazer isso, e é exatamente esse processo que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai ver por que só olhar as coisas não é o suficiente. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo para entender a revolução do método. Aí, a gente entra nos detalhes do processo científico, vê como ele funciona na prática e, para fechar, vamos falar de uma coisa super séria, a ética por trás das descobertas. Então, bora para a nossa primeira parte. Observação não basta. Desde sempre, a gente observa a natureza para tocar o dia a dia, né? Mas, para construir um conhecimento que seja realmente sólido, a gente precisa de algo bem mais forte que a nossa intuição. E aqui está a grande sacada, a diferença crucial. A nossa observação do dia a dia é pessoal, cheia das nossas opiniões, dos nossos vieses. Já o conhecimento científico se apoia em algo muito mais concreto, a observação empírica, ou seja, que se baseia em evidências, em medições, junto com a coleta de dados e a experimentação. No fim das contas, não importa muito o que a gente acha, e sim o que a gente consegue provar. Então, o lance todo é esse. O grande objetivo da ciência é criar um entendimento objetivo da realidade, tirando o máximo possível as nossas crenças pessoais e as nossas interferências da jogada. É uma busca pela verdade que vai além do indivíduo. Beleza, agora vamos viajar um pouco no tempo para entender de onde veio essa ideia revolucionária. A nossa forma de buscar conhecimento nem sempre foi assim, não. Aconteceu uma virada de chave gigantesca, da filosofia pura para a experimentação. Essa linha do tempo aqui, aliás, mostra bem essa jornada. Tudo começou lá na Grécia Antiga, com Aristóteles, que já valorizava a observação e a lógica. Mas foi no século XVII, com a Revolução Científica, que o jogo virou de verdade. Nomes como Galileu e Newton colocaram a experimentação e as leis matemáticas como a base da ciência moderna. E o que é genial aqui é a sacada do Galileu. Ele basicamente inverteu a lógica. Em vez de tentar forçar os dados a caber numa teoria que já existia na cabeça dele, ele propôs que a teoria é que deveria ser construída a partir da análise dos dados. Essa foi a sementinha da ciência como a gente conhece hoje. E tudo isso nos traz para a parte 3. Como é que a ciência funciona na prática hoje em dia? Vamos dar uma olhada nesse processo, que é basicamente um guia para a descoberta. Geralmente, o caminho é mais ou menos esse aqui. Tudo começa com a observação de alguma coisa que chama a atenção, que gera perguntas. A partir daí, a gente formula hipóteses que são testadas com experimentos. Os resultados levam a conclusões e, por fim, esse conhecimento é compartilhado com todo mundo na comunidade científica. Mas, muito importante, isso aqui não é uma receita de bolo, tá? O trabalho de um cientista é super complexo e esse processo é muito mais flexível, muito mais adaptável do que uma simples lista de passos. Muitas vezes é um caminho cheio de idas e vindas, de tentativas e erros. Uma peça-chave nesse quebra-cabeça todo é a hipótese. Mas o que é uma hipótese, afinal? É bem simples. É uma suposição que pode ser testada. É uma possível explicação para aquela pergunta que está sendo investigada, tipo um palpite inteligente que precisa ser checado. E esses exemplos aqui deixam tudo muito mais claro, né? Elas são afirmações diretas e que a gente pode testar. Será que o turno da escola influencia no sono? Será que uma nova variante do vírus é mais perigosa? Será que o tipo de solo faz a planta crescer mais? Todas são perguntas que a gente pode investigar com a ciência. Certo? Vamos para a quarta parte agora, para ver como tudo isso ganha vida. Como é que a ciência é aplicada no mundo real? Pensa na ciência como se ela tivesse uma caixa de ferramentas gigante. Existem muitos tipos de pesquisa, sabe? Experimental, de campo, bibliográfica. Cada uma serve para responder um tipo diferente de pergunta. Para a gente entender um conceito que é super importante, vamos focar um pouquinho na pesquisa experimental, que é muito usada nas ciências da natureza e na área da saúde. Olha só que interessante o conceito de grupo-controle. Para saber se um tratamento, tipo um remédio novo, funciona de verdade, a gente precisa ter um ponto de comparação. O grupo experimental recebe aquilo que a gente está testando, enquanto o grupo-controle não recebe. Desse jeito, a gente consegue isolar e medir qual é o efeito real daquela variável.
Isso é um pilar do método experimental. E agora a gente chega na nossa última parte, que é fundamental. A busca pelo conhecimento não acontece num vácuo, isolada do mundo. Ela vem com uma responsabilidade enorme. E para a gente entender bem isso, vamos falar de um caso muito famoso e muito importante, o de Henrietta Lacks e suas células que ficaram conhecidas como HL. É uma história poderosa sobre os limites da ética na pesquisa. Tudo isso começou em 1951. Henrietta era uma paciente com câncer e, durante um procedimento médico, os médicos retiraram células do tumor dela. E aqui que está o problema. Tudo isso foi feito sem que ela ou a família dela soubessem ou permitissem. Essas células, que tinham uma capacidade incrível de se multiplicar sem parar, foram usadas em milhares de pesquisas no mundo todo, gerando avanços médicos gigantescos e muito dinheiro. Só em 2023, mais de 70 anos depois, a família dela recebeu uma indenização. Esse caso, o da Henrietta Lacks, foi um verdadeiro divisor de águas na ciência. Hoje, para evitar que algo assim aconteça de novo, existem regras bem mais rígidas, como os comitês de ética e a exigência do termo de consentimento, que garantem que os participantes de pesquisas sejam protegidos e saibam exatamente o que está acontecendo. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. O método científico não é um livro com todas as respostas prontas. Na verdade, ele nos dá algo muito mais valioso, um método rigoroso, adaptável e ético para a gente continuar buscando essas respostas um passo de cada vez. Valeu pela companhia.